A palavra de Deus quer nos alimentar na nossa comum fé em Jesus Cristo e quer nos falar da realidade da vida, das dificuldades que a vida possa nos apresentar. Veremos. Gostaria de iniciar com o refrão do Salmo de Meditação, que parece contraditório com o que eu acabo de falar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é a sua misericórdia. Dar graças ao Senhor é o elemento básico desde o início da nossa vida, da nossa existência. Os nossos pais, nossos antepassados agradeceram certamente a Deus pelo dom da nossa vida. Um grande presente de Deus. Crescendo pelo dom da nossa fé, pelo dom da nossa inserção na comunidade eclesial, na igreja, e tantas coisas nós podemos agradecer ao Senhor, porque nossa vida se fundamenta nele, nossas ações se fundamentam nele. Nossa missão só tem sentido se ela for fundamentada no Senhor, e o Senhor é aquele que nos conduz para nós podermos ser instrumentos dele. Poderia dizer também, dar graças ao Senhor, nós como religiosos, padres religiosos, religiosas, que recebemos esta vocação de consagrados a serviço da igreja, a serviço do povo de Deus, a serviço do reino, como todos são chamados. E nós vivemos esta atitude tão fundamental para servir, a disponibilidade de irmos aos lugares onde o Senhor nos pede, seja através do superior religioso, seja através como clero diocesano do bispo, etc., para podermos nos colocar a serviço, em missão, em nome do Senhor. E assim eu tive o privilégio de trabalhar em muitos lugares, faço 40 anos de padre em janeiro próximo, muitos lugares, e entre eles aqui, no Padre Eustáquio, pela segunda vez, de 95 a 2000, e agora desde 2013, fevereiro de 2013, até o presente momento. Quero dar graças ao Senhor por tudo aquilo que ao longo deste tempo eu aprendi com vocês e daquilo que juntos fomos capazes de construir na nossa caminhada humana e espiritual para podermos responder melhor ao Senhor à luz da nossa fé, da nossa vocação, da nossa consagração, do nosso desejo de que a realidade do reino possa ser experiencial na nossa convivência, no nosso dia a dia. E assim a palavra vem nos iluminar na dor de Jó. Jó havia perdido tudo, seus bens, sua família,
havia perdido e deveria entrar em desesperança. Mas ao contrário, vê os sinais de Deus presente na sua vida, que não o deixa sossobrar, quebrar-se, mesmo que reclame na dor, no sofrimento, que possa até em momentos clamar contra Deus, mas percebe como Deus está aí ao seu lado, como caminha com Ele, como acompanha, como o sustenta para poder viver sua condição difícil, mas ao mesmo tempo não se abandonando por influências negativas que diziam que tudo aquilo que ele sofria era castigo de Deus pelos seus pecados, e ele não concordava com isto, e ele consegue ser fiel no seguimento ao único e verdadeiro Deus. E o Evangelho nós vemos como Jesus diz aí, no Evangelho, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem, para outra margem. Vamos agora nos desinstalar. Não chamei vocês para ficarem instalados, acomodados, para vocês ficarem, digamos, no bem bom, mas vamos a outra margem. Vamos àqueles que necessitam, vamos ao mundo pagão, vamos anunciar a boa nova que eu estou ensinando a vocês, e para que vocês possam ser os instrumentos meus a anunciarem a boa nova. Vamos, e neste ir, o que acontece? Surge a tempestade, as ondas, o barco vai afundando, e Jesus está dormindo, e os discípulos ficam desesperados e com muito medo. Esta é a experiência que nós também podemos fazer. Quem é a barca? É a igreja. Somos cada um de nós que somos sempre convidados a irmos a outros e aos mais necessitados, como o nosso querido Papa nos pede hoje, a sermos uma igreja missionária, a sermos uma igreja em saída, uma igreja que sabe se enlamear, que vai ao sofrimento e às dificuldades dos irmãos e irmãs, e não fiquemos como com casulo protegidos de tudo aquilo que possa ser desafiador para a nossa vida, de tudo aquilo que possa trazer realmente certa lama nas nossas mãos ou nos nossos olhos, porque são pessoas tantas vezes jogadas à margem da sociedade e que necessitam da nossa mão estendida como um gesto de amor, de caridade, de fazer o bem. E eles, os discípulos, olham: mestre, estamos perecendo e tu não te importas, porque Jesus vive a confiança profunda de que Ele é capaz de acalmar as ondas, as tempestades, porque Ele, como enviado do Pai, vai estar em todos os momentos ao lado do seu povo, ao lado de cada um de nós. E continua: ele se levantou e ordenou ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Certamente, queridos irmãos e irmãs, quando nós caminhando na nossa vida, no nosso testemunho de fé, na autenticidade desse testemunho, vamos encontrar muitas ondas agitadas, muitas dificuldades. E Jesus vai estar aí conosco
para acalmar estas ondas, para nos iluminar, para nos conduzir, para que nós realmente possamos cada vez renovar mais a nossa confiança nele e podemos realmente ser conduzidos pela força do Espírito de Deus, para assim podermos ser perseverantes anunciadores da boa nova de Jesus. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que estáis tão medrosos? Ainda não tendes fé? Problema de fé, não? Como tantos irmãos e irmãs que nós conhecemos, que por alguma dificuldade, às vezes até por algum conflito, desavença dentro da igreja, com o padre, ou dentro da família, facilmente podem deixar de viver sua prática religiosa, por falta de consistência na sua fé. Da fé não ser aquela norteador de suas vidas, como sua opção fundamental. E os discípulos aqui ainda estavam a caminho. Jesus estava fazendo toda a sua catequese para que eles pudessem compreender cada vez mais quem era ele e qual era a missão que ele iria pedir a eles. Para isto era importante uma fé profunda no Senhor. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedece? Ainda não o conheciam. Só depois vão conhecer. E só depois vão ser capazes de darem a própria vida por fidelidade no seguimento de Jesus. Queridos irmãos, e nós, como nós, primeiro agradecermos ao Senhor, como Ele continua a agir e a caminhar com cada um de nós. Segundo, como nós vemos as próprias dificuldades que nós vivemos, como nós conseguimos ter a capacidade interior, à luz da experiência da nossa fé em Jesus Cristo, de nós podermos tomar a nossa barca, nós mesmos, como barca, para podermos atravessar as águas da nossa vida. E nessas águas, as ondas, as tempestades, as dificuldades, etc. E nós irmos cada vez mais para outros lugares, seja dentro da minha casa, minha família, com os vizinhos, seja no meu mundo de trabalho, etc. Eu aí poder realmente vencer toda a resistência, todo o medo e poder viver com alegria e autenticidade o meu seguimento a Jesus, a minha fé. Aquilo que Paulo, na segunda leitura, vai nos falar. Se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Esta deve ser a nossa alegria, a nossa grande ação de graças de nós termos a graça de sermos novos como filhos e filhas de Deus e ser permanentemente recriados pela presença do Espírito de Deus na nossa vida, para assim podermos ter a alegria, fortalecidos nessa fé, de cumprirmos com a nossa missão. Deixemo-nos conduzir, coloquemo-nos nessa atitude de disponibilidade e que Ele possa nos conduzir para nós fazermos tudo em Seu nome e tudo aquilo que possa ser agradável a Deus.